Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Desde que nós chegamos lá na entrada, nós já estamos sendo atendidos, cada um de nós, dentro das nossas necessidades. Então, como sempre, fizemos uma prece para melhor sintonizarmos com o ambiente e com essa equipe de amor. Amigo Jesus, aqui nos encontramos, te buscando o alívio para nossas dores e aflições. Ajuda-nos, Jesus. Nós somos um livro aberto para ti. Então, neste momento, que possamos receber todo aquele esclarecimento, entendimento para o nosso bem viver. Fortalecido nessas vibrações que nos acolhe, que nos envolve, esta equipe de amor, nós só temos que te agradecer, Jesus, para mais uma oportunidade de estudo. Que a nossa querida companheira Regina possa trazer tudo aquilo que ela nos preparou, nos consolando, nos esclarecendo, nos pacificando. E assim, em nome dessa equipe, em nome de Jesus, iniciamos a nossa atividade desta tarde. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, uma reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como já foi dito, o nosso capítulo de hoje vai ser dado continuidade ao capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E os itens, esse é o capítulo que é o maior capítulo, tem 31 itens. E hoje nós vamos refletir sobre 2. Se fosse um homem de bem, teria morrido, item 22, e proveito dos sofrimentos e benefícios dos outros, que é o item 31. Então, nós vamos iniciar refletindo e relembrando o que são as bem-aventuranças. Nos diz que são os esclarecimentos proferidos por Jesus no Sermão da Montanha e traz para todos nós grandes ensinamentos, oferecendo esperança para dias melhores nessa nossa atual jornada terrestre. Então, as bem-aventuranças nos dão o norte, o caminho que nós devemos seguir. As orientações de Jesus são de amor, de caridade, de perseverança, de nos buscarmos dentro de nós o que tivermos de melhor. Mas bem-aventurados, então nós vamos para o nosso título, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados significa felizes. E aflitos significa todos aqueles que sabem aproveitar os seus sofrimentos. Às vezes nós ficamos pensando, puxa vida, né? Sofrer, aproveitar é complicado, mas no decorrer do que a gente vai conversando, vai explicando, eu acredito que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Lacordaire nos traduz isso, que bem-aventurados os aflitos, ele diz o seguinte, que são os felizes, aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza e sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Então, se nós observarmos essa submissão à vontade de Deus, é algo que vem de dentro, né? É aquilo que nós precisamos entender o que está nos acontecendo, refletir naquilo que está na nossa frente, nos envolvendo. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí nós vamos pegar lá no nosso item 22, quando Fenelon nos traz um histórico sobre esse assunto, que nos ajuda a entender um pouquinho melhor. E eu vou dividir em pequenas partes, para que a gente possa refletir. Ele diz assim, referindo-se a um homem mau, que escapa de um perigo, frequentemente dizem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ao dizer isso, até podem estar com a razão,
Muitas vezes Deus dá a um espírito de pouco progresso uma prova mais longa do que daria a um espírito mais evoluído. E aqui ele nos fala de um homem de bem que está evoluído e que ele então já resgatou as suas dívidas e pode partir. Mas tem o inverso também, aquele que precisa permanecer aqui para aprender um pouco mais. Mas o que é um homem de bem? Lá no capítulo 17, nos diz no item 3, quem é esse homem de bem que Fenelon, o Espírito Fênix, está nos dizendo. Então, sentimento de caridade e de amor ao próximo. Esse homem de bem tem humildade, benevolência para com todos, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É aquele que vive de acordo com os princípios da moralidade, da caridade e do amor ao próximo. E ele continua dizendo o seguinte: são aqueles que praticam o bem e buscam a evolução espiritual. E sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem se queixar. Sintetizando tudo isso de um homem de bem, ele diz o seguinte: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Nós conseguimos isso? Conseguimos, de vez em quando, né? Pelo menos comigo. Às vezes eu acho que eu estou naquele caminho tranquila da caridade, daqui a pouco eu perco a paciência, né? Ou eu tenho dificuldade naquelas situações que me ocorrem do dia a dia. Então, observe que o homem de bem, ele é um homem que todos nós precisamos ser, mas que nós vamos evoluindo no dia a dia, nós vamos evoluindo em cada reencarnação, porque não é no estalar de dedos que nós nos transformamos, né? Nós precisamos refletir, experienciar e agir. Mas Fenelon continua falando sobre esse assunto, dizendo o seguinte: se morrer um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, todos dizem, seria melhor que tivesse morrido o homem mau. E aí, quantas vezes, pelo menos vou dizer eu já pensei sobre isso. Puxa, por que foi o fulano e não foi aquele que cometeu tal situação? E aí, no momento que tu vai refletindo, vai pensando, vai estudando, a gente começa a mudar um pouquinho o nosso olhar. Quem é esse homem mau? Esse homem mau é aquele que não cumpre as leis divinas, ou seja, ele escolhe o caminho do mal. Então, muitas vezes, essa escolha pode ser por falta de oportunidades? Pode. Pode ser por falta de esclarecimento? Pode. Só que nós sabemos que nós temos as leis divinas na nossa consciência. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, esse homem mau, ele também faz suas opções, como nós fazemos as nossas. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec faz a seguinte pergunta em relação ao homem de bem e o homem mau. O homem já nasce bom ou já nasce mau? E a resposta é a seguinte: é preciso fazermos uma distinção entre alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, quer dizer, nem boa nem má, mas suscetível, em virtude do seu livre-arbítrio, de tomar o caminho do bem ou do mal, ou melhor dizendo, de observar ou infringir as leis de Deus. E nós temos plena consciência, né, de que nós podemos tomar vários caminhos, nós temos esse livre-arbítrio, nos é dado isso. Senão não estaríamos aqui refletindo, pensando, acertando, errando. E nós sabemos que a porta estreita, como Jesus nos apresenta, ela é a mais difícil, é a mais demorada, é a mais complicada. A porta larga, ela é muito mais fácil. E muitas vezes as facilidades nos levam para outros caminhos não tão bons. Mas Fenelon continua e diz assim: desejar que um homem
bom permaneça na terra por muito tempo seria o mesmo que desejar que um prisioneiro, mesmo que já cumprida a sua pena, fique por mais tempo na prisão. Então, observe, ele já cumpriu a sua pena, ele já cumpriu o seu tempo, então ele tem o direito de sair da prisão. Se nós colocarmos para nós, né, como o nosso corpo é uma prisão, nosso corpo físico, nosso corpo material, nós já cumprimos com todas as nossas tarefas, às vezes não muitas, mas aquilo que nós planejamos, ok, então desencarnamos, morremos. E também ele diz o seguinte, e é o mesmo que desejar que um homem mau desencarne logo seria como querer libertar o criminoso antes de cumprida uma parte importante da pena. E aí Fênelon nos recomenda algumas coisas entre elas. A primeira, que não devemos julgar o que ainda não compreendemos e acreditar que Deus é justo em tudo que Ele faz. Devido à nossa pouca evolução espiritual, ainda não compreendemos muitas coisas. Se nós observarmos essa colocação desse espírito, nós vamos entender que a facilidade de julgarmos é muito grande. A primeira coisa que a gente faz é julgar. Mas o que eu conheço do outro? O que eu sei que o outro está passando para julgar? As suas atitudes, a sua postura, a forma de falar. Será que eu me conheço o suficiente? Muitas vezes não. A gente muitas vezes atropela e nem se dá conta. Então é isso que ele está nos pedindo. Não vamos julgar aquilo que nós não sabemos. Na evangelização a gente tem a musiquinha, né? Quem aponta o dedo para o vizinho tem 3 voltados para si. Né? É uma das músicas mais lindas que nos é dada aqui na evangelização. E muitas vezes isso acontece e a gente não se dá conta. Outra coisa que Fênelon nos chama a atenção, que é importante evitar a censura daquilo que não conseguimos compreender, porque muitas vezes aquilo que parece um mal é um bem. Aí já confunde tudo, né? Mas eu trago 3 observações, tem muitas outras mais, para que a gente possa atender o recado em 30 minutos. Uma delas é o seguinte: o encarnado está vivendo bem na Terra e construindo um futuro melhor, então o Criador lhe possibilita um tempo maior, porque sabe que ele pode continuar fazendo o bem. Eu tenho um planejamento X de viver até os 80, mas a minha tarefa é tão promissora, eu estou aprendendo tanto, ensinando tanto, em exemplo de Valdo, Chico Xavier, eu vou até os 98, né? Um descarne agora de Divaldo. Um homem que conta nas suas palestras de que ele teve 2 ou 3 moratórias estendidas dos 80, que era o objetivo dele, para 98. Por quê? Porque ele tinha uma mansão do caminho que atendia. Ele nos trazia mensagens maravilhosas, orientações de consolo. Chico Xavier com suas mensagens, né, consolando quantos corações desesperados pelos seus filhos. Então isso é um ato que pode ocorrer. Né? O planejamento é X e ele é prolongado por eu estou ajudando o meu próximo. Uma outra reflexão que a gente pode fazer desse assunto é o tempo a mais do espírito aqui na Terra pode ser para buscar também novos aprendizados e escolher novos caminhos, escolhendo a sua mudança moral e espiritual. Ou seja, vou até um determinado tempo da minha encarnação e eu percebo que eu estou me envolvendo em coisas que eu não devo, eu estou perdendo a minha família, eu estou me envolvendo em situações perigosas e aí eu me dou conta, paro e digo, puxa vida, eu precisava de mais tempo para reconstruir a minha vida. Eu também posso ter esse benefício de alongar o meu planejamento, porque a minha meta é aprender, é conhecer, é me mudar, é me modificar. Mas temos também a possibilidade de o tempo do espírito aqui na Terra pode ser abreviado,
por estar se comprometendo mais nessa encarnação. Então retorna ao mundo espiritual para refletir e se preparar por uma nova encarnação. Há muitos e muitos anos atrás ocorreu um incidente com um jovem de uma família conhecida minha. Ele tinha 15 para 16 anos, uma família muito, muito, muito simples, mas de um coração imenso, uma educação incrível, um pai, uma mãe, irmãos maravilhosos. E esse menino se encanta por uma moça, se apaixona. E aí começa um certo relacionamento, e ele então, ela diz onde ela mora, e ele quis fazer uma surpresa para ela. E vai até esse local onde ela mora, que era uma vila. Mas ele, um guri muito sem visão do mundo, ele vai até essa vila. E ele entra numa emboscada e é morto, com 15 para 16 anos. Na época eu fiquei muito abalada. Imagina os pais. Depois a gente começa a refletir, pensar exatamente nessa situação. Será que se ele continuasse a sua encarnação, ele não estaria se atropelando, perdendo tudo aquilo de magnífico que ele era, estudioso, um menino incrível? Ele poderia estar entrando num meio que não seria o ideal para ele. Então, é rompida esse momento, esse tempo, para que ele pudesse se reconstruir novamente. Dói? Com certeza que sim. Mas Fenelon nos diz também que o bem muitas vezes está onde vemos o mal e recomenda que procuremos elevar o nosso pensamento, vendo a vida material como um período de aprendizado e sabendo que a verdadeira vida do espírito é livre da matéria. Então é o nosso retorno para a nossa vida espiritual. Temos que fazer tudo aquilo que nós pudermos. Aproveitar o nosso corpo, aproveitar as benéficas que nós temos, porque é dela que nós vamos trazer os aprendizados. E vamos levar isso conosco. E aí a pergunta, como uma morte de uma pessoa boa pode ser prêmio para ela? E a gente se pergunta, né? E o Espiritismo nos ensina o seguinte, que a vida na Terra, como um mundo de expiações e provas, a quais nós estamos dizendo, mas com uma meta de um mundo de regeneração, ao encarnarmos neste mundo, sabemos que aqui é uma escola e um hospital. Vamos reparar nossos erros, aprender e resgatar o que for possível. Aquele que pela sua boa conduta, pelo bem que praticou, saldou seus débitos, por que teria que continuar sofrendo? E ele nos diz, liberta-se os prisioneiros quando haja saldado seus débitos com a sociedade, na mesma forma que o espírito não precisa mais ficar cativo no corpo material, se cumpriu o que lhe estava programado. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir no total, né? Mas cumprimos de maneira correta o todo, o quase todo. E aí desencarnamos. Mas quem são os aflitos que fala nessa bem-aventurança? São todos aqueles que sofrem com resignação, mas buscam também aprender com o sofrimento. E aí começa, então, a gente começa a entender um pouquinho o que é isso, sofrer. O sofrimento é uma bênção para aqueles que têm a oportunidade de comprovar sua fé, a sua perseverança e a sua submissão de Deus. Então, o sofrimento nos ajuda muito. Todos nós já passamos por muitas situações difíceis, complicadas, doídas, de sentir que o coração está doendo. Muitos me diziam assim, não sabe, o coração não dói, dói sim, dói lá dentro. E é isso que ele está nos pedindo. Eu vou perguntar por que eu estou sofrendo, por que isso me aconteceu, por quê? Não.
A pergunta que nos alivia, que nos ajuda a enfrentar muitas coisas: por que disso? Para que isso? O que eu preciso aprender com isso? E aí se torna um pouco melhor, porque nós vamos buscar lá fora aquilo que nós já temos lá dentro, que é saber se conduzir de uma melhor forma para enfrentar aquilo que nós estamos passando. No capítulo 5, item 31, o Espírito São Luís nos diz o seguinte: como é que nós podemos aproveitar todo esse nosso sofrimento em benefício dos outros? Qual é a nossa tarefa aqui na Terra? Qual é a nossa tarefa nesta encarnação? E aí Emmanuel nos diz assim: progredir moral e espiritualmente, e de preferência ajudando os outros a progredirem. Mas como é que nós podemos fazer isso? Aproveitar situações nossas de sofrimento, de dificuldades, de dores, que são muitas, né? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Como é que nós podemos aproveitar para nós mesmos e para as outras pessoas? E ele nos responde o seguinte: os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas têm em vista somente sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. E que ótimo! Porque nós precisamos começar em nós para poder entender o outro e ajudar o outro. O que Jesus nos diz? Amai os outros como a si mesmo. Então, eu preciso me entender, eu preciso saber o porquê, o para que eu estou tendo essas dificuldades, para que eu possa, quem sabe, ser até um exemplo para o meu próximo. E ele diz assim: será que eles podem tornar os meus sofrimentos proveitosos para alguém? E ele nos diz que esses sofrimentos podem ser proveitosos de maneira material e moral. Materialmente, o que ele nos fala? Que pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuem para o bem-estar material de seu próximo. Um grande exemplo para nós é a família. Quem de nós aqui, seja filho, seja mãe, seja cuidador, não tem dificuldades em relação ao grupo familiar? Todos nós. E esse é o grande sacrifício que é falado, material, entre aspas, né? Mas eu vou trabalhar de manhã, vou trabalhar de tarde, para que eu possa dar uma boa orientação para os meus filhos, que eles possam ter uma boa saúde, que eu possa colocar numa escola para educá-los na parte de informação. Isso é ser material. É isso que eu posso fazer. E como é que eu posso ajudar o meu próximo de modo moral? Pelo exemplo que fornecem com sua submissão à vontade de Deus. E eles diz, de forma caridosa, que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes e também aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desprezo, do desespero, da insatisfação e que lhes trariam consequências desastrosas para o futuro. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento, a forma com que nós estamos administrando aquilo que está nos acontecendo, muitas vezes somos exemplos para o outro. E com certeza todos nós tivemos experiências. Puxa, eu vi isso em ti, pá, me dei conta que comigo é muito pouco. Quantas pessoas a gente está muito indignado com alguma coisa, para não dizer uma coisa mais séria. Estamos indignados com algo e a gente conversa com uma vizinha, com um conhecido, no ônibus, e ele nos conta algo muito pior. E a gente, meu Deus, eu estava reclamando disso. Mas conta uma história verídica que aconteceu em São Paulo, numa casa espírita. Foi presenciada uma situação de uma jovem senhora de 60 anos. Ela teve
uma experiência difícil, estava tendo uma experiência difícil com a sua filha, que foi alvejada, que recebeu um tiro. Numa situação, ela noiva, e o seu noivo estava envolvido com uma outra pessoa, essa outra pessoa sacou da arma e atingiu a ela, ela ficou tetraplégica. E ela foi buscar na casa espírita orientação. Ela chegando lá, começou estudo, começou as passes, as preces, as irradiações, e nesses estudos ela então resolve contar a sua história e conta a situação que ela estava vivendo. No final do encontro, a coordenadora da casa então vai até ela e diz: olha, eu quero te trazer tudo que nós pudermos te ajudar e eu quero te oferecer o Evangelho no lar. E ela disse: eu aceito, nós podemos ir até a casa da senhora fazer, porque nós temos uma equipe. A jovem com 30 e poucos anos, paraplégica, numa cama há muitos anos. E ela aceitou. No dia seguinte, a equipe daquela casa foi até a casa, fizeram sua prece, e no caminho de um bairro da periferia de São Paulo, eles conversavam: puxa, o que nós vamos encontrar nessa casa? Uma menina desesperada, jovem, que segundo a mãe, a mil, muito bonita e em cima de uma cama. Mas foram orando, chegaram lá, foi recebido pela Dona Maria, com um sorriso até aqui, maravilhada. E leva ela direto, o grupo, até o local onde estava a moça. E eles se espantaram, porque a menina também, com um grande sorriso, e eles sentiram que lá dentro dela, ela agradecia. Fizeram o Evangelho, fizeram a sua prece, comentário do Evangelho, e no final um deles resolveu perguntar: tu já perdoaste a pessoa que atirou em ti? E ela disse: eu já perdoei, de coração, porque Deus e Jesus sabem o que fazem, e é por Ele que eu vivo sempre. Eles ficaram lagrimejando, porque eles aprenderam muito mais com aquela jovem, com aquela mãe que se dedica há anos para aquela filha com muitas dificuldades. E eles disseram: bom, hoje nós fomos levar o Evangelho vivo e aprendemos com ele. Então, como podemos aproveitar as atitudes dos outros que vivem bem suas provas e expiações? Tomando o bom exemplo como certeza de que é possível também para nós cultivar a resignação, a paciência e também o convívio entre espíritos de diferentes elevações. Tem exatamente também esse objetivo. Aprendendo um com os outros, todos nós nos encaminhamos para posições superiores onde os sofrimentos não existem, mas reina a felicidade. E é para isso que estamos aqui, para sermos felizes, mesmo que não totalmente, porque a felicidade não é daqui, né? Não é deste mundo. Mas nós podemos começar a fazer essa felicidade aqui, buscando o entendimento de coisas que nós passamos, estamos passando e quem sabe vamos passar. E é para isso que nós estamos aqui, para aprender, para evoluir, para crescer. Eu trago um pequeno textinho extraído do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, quando ele fala sobre a aflição. E ele nos diz o seguinte: não basta sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados deste modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas dificuldades em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis, que são tudo aquilo que nós podemos levar conosco
nossos aprendizados, nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, o nosso estudo, o nosso amor, a nossa fraternidade, e buscar sempre, que é o mais difícil, conviver em família, em sociedade, na casa espírita, no nosso trabalho, buscando sempre o entendimento mais íntimo, que é a busca do amor eterno e da caridade. Que possamos sempre buscar tudo isso a cada dia que nós estivermos aqui nessa encarnação. Muito obrigada e fiquemos em paz.